Antes de tomar qualquer decisão, é crucial refletir sobre um aspecto importante. Muitos homens desistem cedo demais, acreditando que já perderam antes mesmo de tentar. Quando uma mulher começa a se afastar, agindo de maneira diferente, mais fria, mais silenciosa e demorando a responder, pode parecer que tudo chegou ao fim. O erro mais comum nessa hora é interpretar esse distanciamento como rejeição definitiva. E aí vem o impulso, correr atrás, pressionar, exigir explicações. Mas e se essa aparente frieza fosse, na verdade, um teste silencioso? E se ela estivesse esperando para ver se você é como os outros ou se vai agir diferente? Às vezes, o momento em que ela parece mais distante é justamente o momento em que você mais precisa manter o equilíbrio. Porque é aí que começa a separação entre os que reagem no impulso e os que entendem o jogo emocional que está em curso. Muitos homens, quando sentem que estão perdendo uma mulher, partem para dois extremos: ou se tornam indiferentes e fecham a porta com orgulho ferido, ou se desesperam e começam a implorar por atenção, carinho e validação. Nenhum dos dois caminhos funciona, e é exatamente aí que a maioria entrega o jogo sem perceber, porque em vez de agir com inteligência emocional, seguem o instinto do medo. O medo de perder, de ficar sozinho, de não ser suficiente. Mas o que poucos percebem é que esse é o momento em que você pode inverter tudo. É possível virar o jogo sem precisar se rebaixar, sem mendigar afeto. O segredo está em entender a raiz do distanciamento dela, sem entrar em pânico. Porque a forma como você age nesse momento pode não só salvar a relação, como também fazer com que ela volte a olhar para você com respeito, desejo e admiração renovados. Neste vídeo, eu vou compartilhar com você estratégias poderosas que vão transformar sua forma de enxergar essa situação. Não são fórmulas mágicas nem promessas vazias. São reflexões que, se aplicadas com sinceridade, vão te colocar numa posição emocional que poucos homens conseguem alcançar. Você vai entender por que ela se afasta, o que realmente está por trás do comportamento dela e como lidar com isso de forma madura, estratégica e sem abrir mão da sua dignidade. Mas para isso, você precisa estar disposto a escutar com atenção, a deixar o ego de lado por alguns minutos. Porque o que está em jogo aqui não é apenas um relacionamento, é a sua capacidade de lidar com situações complexas sem cair na armadilha do desespero. Está preparado? Então vamos continuar. Quando uma mulher começa a se afastar, muitos homens interpretam isso como um sinal definitivo de que ela já não sente mais nada. Mas o que poucos sabem, e quase ninguém ensina, é que o afastamento feminino quase sempre é um reflexo do que ela está sentindo por dentro, e não apenas uma resposta direta a você. Mulheres raramente se desconectam de repente. Antes do silêncio, houve tentativas. Antes da frieza, houve sinais. Pequenos testes, olhares mais longos esperando uma reação diferente. Conversas deixadas no ar para ver se você captava a mensagem. Se você não percebeu, talvez ela tenha sentido que estava sozinha mesmo com você por perto. Que falava e não era ouvida. Que estava ali, mas emocionalmente invisível. E então ela se fecha. Não por maldade, mas por autoproteção. O que parece frieza muitas vezes é só uma armadura contra a frustração de insistir em alguém que ela sente que não a enxerga mais. Nesse ponto, o que você faz define o rumo da história. E é aqui que a maioria comete o erro fatal: agir na carência, pressionar por respostas, perguntar o que está acontecendo com tom acusatório, tentando forçar uma intimidade que naquele momento já está em pausa. Isso só reforça o afastamento. Porque uma mulher que já está emocionalmente machucada não vai se abrir para quem ela sente que só está interessado em resolver o próprio desconforto. Ela quer sentir que o homem ao lado dela é emocionalmente seguro, que não desmorona diante da primeira insegurança. Por isso, ao invés de buscar explicações imediatas, respira. Reflita sobre os momentos anteriores a esse distanciamento. Houve algum momento em que ela expressou algo e você reagiu com frieza?
Ela tentou criar conexão e você respondeu com impaciência ou desinteresse? Essas pequenas falhas de presença somam-se até que ela comece a se calar. E o silêncio feminino, ao contrário do que muitos pensam, não é vazio. É cheio de sentimentos não compreendidos. Ao reconhecer isso, você ganha poder. Poder de agir com consciência e não com desespero. De entender que ela não quer que você implore, mas que demonstre maturidade emocional. Às vezes, tudo o que ela precisa é de um espaço seguro para voltar. E esse espaço é construído pela sua postura. A mulher que se afasta pode estar dizendo sem palavras que está exausta de tentar manter uma relação sozinha, que precisa sentir reciprocidade não só nas palavras, mas na atitude, e você só vai conseguir oferecer isso se parar de agir como vítima e começar a agir como um homem centrado que sabe a diferença entre reagir e responder. Antes de dizer qualquer coisa a ela, diga a si mesmo: estou disposto a ouvir o que eu não quis enxergar? Se a resposta for sim, então talvez ainda haja um caminho, não para voltar ao que era, mas para construir algo novo, mais verdadeiro. O que você precisa entender agora é que a maneira como você se posiciona durante esse período de afastamento tem mais peso do que qualquer palavra dita. Quando você se desespera, envia mensagens em excesso, cobra respostas ou tenta reconquistar através da insistência, o que você comunica não é amor, é insegurança. E insegurança, para uma mulher que já está emocionalmente sobrecarregada, é o que mais pesa. Ela não quer carregar você também. Não quer ter que acalmar suas crises quando está tentando entender as próprias. Se você perde o controle emocional, ela sente que está sozinha duas vezes, sozinha dentro da relação e sozinha diante da sua instabilidade. Por mais que a intenção seja boa, quando você tenta recuperar a conexão se colocando como vítima ou pressionando por retorno, você enfraquece sua imagem. E mais do que isso, você reforça exatamente o motivo pelo qual ela se afastou. Esse é o momento em que muitos homens perdem a chance de mostrar valor. Não por falta de sentimentos, mas por falta de controle sobre eles. Homens emocionalmente maduros não correm atrás, mas também não viram as costas. Eles mantêm uma postura firme, segura e silenciosamente presente. Eles entendem que nem tudo se resolve com palavras, e que a melhor forma de atrair alguém de volta é demonstrando que você não precisa implorar por amor, porque sabe o próprio valor. Isso não significa agir com frieza ou jogar jogos mentais. Significa reconhecer o momento e escolher não alimentar mais caos. Quando ela percebe que você não se desesperou, que soube respeitar o espaço, mas ao mesmo tempo não sumiu por orgulho ou vingança, isso cria uma quebra de padrão. Você sai do comportamento previsível da maioria, deixa de ser aquele homem que precisa ser validado o tempo todo e passa a ser visto como alguém capaz de sustentar a própria presença, mesmo diante da incerteza. E esse tipo de atitude tem um impacto silencioso, mas poderoso, na percepção feminina. É aí que as coisas começam a mudar. Porque enquanto você age com equilíbrio, ela começa a perceber a ausência da sua presença emocional. E isso provoca algo forte nela: reflexão. Ao contrário do que muitos pensam, mulheres também sentem falta. Também repensam decisões. Mas só fazem isso quando sentem que o homem do outro lado é digno de ser lembrado com respeito e admiração. Se você responde ao afastamento com descontrole, você vira só mais um na lista dos que não sabem lidar com o feminino. Mas se você responde com postura, sua imagem cresce na mente dela. Não é orgulho, é posicionamento. É saber que, mesmo gostando, você não se vende por migalhas. Que você está disposto a reconstruir sim, mas não a qualquer custo. E quando essa clareza aparece na sua atitude, ela sente, mesmo em silêncio, mesmo à distância. Porque presença de verdade não precisa de palavras. Ela é percebida na forma como você se comporta quando ninguém está olhando. Neste ponto, você começa a compreender que o verdadeiro poder não está em convencer uma mulher a ficar, mas em se tornar alguém
por quem ela queira voltar por vontade própria. A diferença pode parecer sutil, mas é profunda. Homens que tentam controlar, manipular ou forçar um retorno criam resistência. Homens que se posicionam com integridade, ao contrário, despertam curiosidade e respeito. Quando você demonstra que está lidando com a situação de forma serena, sem dramatizar, sem buscar culpados, você mostra maturidade. E essa maturidade, aos olhos de uma mulher, é mais atraente do que qualquer gesto grandioso, porque mostra que você é capaz de estar presente na dor, sem precisar fugir dela, e de enfrentar a incerteza sem se perder de si mesmo. E esse é um diferencial que poucos têm coragem de cultivar. Ela começa a notar. Pode demorar, mas acontece. Porque enquanto você está em silêncio, ela observa. Enquanto você está reconstruindo sua força, ela sente. E em algum momento, aquela mulher que se afastou começa a se perguntar se não foi precipitada. Não porque você a pressionou, mas justamente porque você não pressionou. Não exigiu. Não invadiu o espaço dela. Você deu o tempo necessário, mas se manteve firme, com dignidade. Isso ativa nela um processo interno de reavaliação. Se ainda houver sentimento, e muitas vezes há, esse sentimento começa a emergir de forma espontânea. O orgulho dela pode tentar resistir, mas o inconsciente trabalha por trás das defesas. A imagem que ela tinha de você, talvez desgastada ou apagada por comportamentos reativos, começa a ser substituída por uma imagem mais sólida, mais atraente, mais madura. E isso pode ser o início de uma nova dinâmica entre vocês, não baseada em cobrança, mas em presença. Mas nada disso funciona se você estiver apenas fingindo controle. Se por dentro ainda estiver agitado, desesperado, tentando usar essa postura como tática para reconquistar, o resultado não será o mesmo, porque o que é forçado se desfaz com o tempo. O que é real permanece. A verdadeira virada começa quando você entende que precisa parar de tentar mudar a reação dela e começa a focar na sua própria transformação, não para agradá-la, não para reconquistá-la, mas porque esse processo te fortalece como homem. O objetivo não deve ser recuperar o relacionamento a qualquer custo, mas se tornar alguém que não depende da validação de ninguém para saber quem é. E, ironicamente, é justamente quando você atinge esse estado de clareza e equilíbrio que ela sente mais segurança para se reaproximar. Porque a energia muda, a frequência muda, e tudo aquilo que parecia perdido pode, de repente, encontrar um novo começo. É nesse ponto da jornada que o foco muda. Se até aqui você estava tentando entender os sinais dela, interpretar os silêncios, manter a postura, agora a pergunta passa a ser outra. Quem é você quando ela não está olhando? Porque a reconquista verdadeira, se é que ainda deve acontecer, não começa com ela, começa com você. Começa quando você decide, de forma honesta, revisar quem você tem sido. Será que você se perdeu tentando agradar? Será que deixou de ser aquilo que ela admirava no início, quando tudo ainda era leve, natural e cheio de admiração mútua? Ou será que se acomodou, parou de crescer, parou de se desafiar? Muitas mulheres se afastam não por falta de amor, mas por falta de presença, falta de evolução, falta de propósito visível no homem que está ao lado delas. E quando elas param de admirar, tudo começa a desmoronar por dentro. O desejo esfria, o respeito se enfraquece, a conexão se dissolve. E o mais duro é que isso não acontece de um dia para o outro. Vai se construindo em silêncio, até que um dia ela simplesmente não sente mais vontade de lutar. Mas a boa notícia é que esse processo pode ser interrompido. A reconstrução começa quando você decide voltar a ser o homem que não implora, que não se vitimiza, que não depende do outro para sentir que tem valor. O homem que tem clareza do próprio caminho, que não se dobra emocionalmente diante do medo de perder alguém. Porque no fundo, a maior prova de amor não é insistir em alguém a qualquer custo, mas se tornar alguém tão inteiro que, mesmo que ela não volte,
você continua evoluindo. E se ela voltar, e muitas voltam quando percebem essa mudança real, é por vontade própria, por atração genuína, por admiração renovada. E aí, o jogo muda, a energia muda, a relação deixa de ser baseada em carência e passa a ser sustentada por respeito. Ela não volta porque você insistiu, mas porque você se tornou impossível de ignorar. E esse tipo de reconexão é o único que realmente vale a pena. Esse é o momento de se olhar no espelho com honestidade. O que você vê? Um homem que perdeu o controle por causa de um afastamento? Ou alguém que aprendeu a transformar a dor em força, o silêncio em reflexão e o fim aparente em um novo começo? Antes de tentar reconquistar qualquer mulher, reconquiste a si mesmo. Volte a cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu propósito. Retome projetos que você deixou de lado. Cerque-se de pessoas que te elevam. Pare de se afundar nas redes sociais dela tentando decifrar pistas e comece a escrever a sua própria história de volta. Porque no final das contas, o verdadeiro erro não é perder uma mulher. É perder a si mesmo tentando segurá-la. E quando você entende isso de verdade, não há afastamento que te derrube. Pelo contrário, cada ruptura passa a ser uma oportunidade de se refazer com mais consciência, mais presença e mais poder. E isso, meu irmão, é o que realmente te torna inesquecível. Você pode até ter começado esse vídeo querendo entender como reconquistar uma mulher. Talvez buscando estratégias, sinais, atalhos. Mas, à medida que cada palavra foi sendo dita, talvez tenha percebido algo mais profundo. Que essa mulher que hoje te confunde, te distancia e talvez até te ignore, está te ensinando uma das lições mais valiosas da sua vida: aprender a permanecer inteiro, mesmo quando tudo ao seu redor parece se fragmentar. E isso não é sobre ela. Nunca foi só sobre ela. É sobre você aprender a se levantar da dor, não com amargura ou cinismo, mas com sabedoria. É sobre entender que um homem que precisa ser salvo por uma mulher ainda não entendeu o próprio valor. Que amar não é se perder no outro, mas se reconhecer com mais clareza por meio do encontro. E que perder alguém pode, paradoxalmente, te devolver a si mesmo, mais forte, mais lúcido, mais digno. Porque no fim das contas, o verdadeiro problema nunca foi o afastamento dela. O verdadeiro problema começa quando você se abandona por dentro, quando esquece que sua essência é muito maior do que um relacionamento em crise, que sua força não está em convencer ninguém a ficar, mas em continuar crescendo, mesmo quando o amor parece ter ido embora. E essa é a chave da virada: entender que a reconquista mais poderosa não acontece quando ela volta, mas quando você volta a se olhar com respeito. Quando você para de buscar provas externas de valor e começa a viver como se soubesse, todos os dias, que já é valioso. Isso não te torna arrogante, te torna livre. Livre para amar com presença, sem apego. Livre para tentar de novo, sem desespero. Livre para aceitar que nem todas voltam, e mesmo assim, você segue inteiro. É nesse estado que você se torna perigoso no melhor sentido da palavra. Porque você deixa de ser emocionalmente previsível. Deixa de ser controlável pelo medo da perda. Deixa de depender da atenção alheia para saber quem é. E nesse ponto não importa se ela volta ou não, porque se voltar, será por escolha, e não por pena. E se não voltar, você estará tão centrado que não irá implodir emocionalmente. Você não ficará criando histórias imaginárias, nem alimentando mágoas. Você terá a paz de quem sabe que deu o melhor de si, sem se trair. Essa é a versão de você mesmo que mais assusta quem partiu e mais atrai quem ainda está por vir. Porque ela, ou qualquer outra mulher, vai olhar para você e perceber algo raro. Um homem que amadureceu não pelo sofrimento, mas pela escolha de não repetir os mesmos padrões. Um homem que soube transformar perda em poder e silêncio em renascimento. Em última análise, talvez o que você precise agora não seja tomar uma decisão imediata,
mas encarar um confronto interno. Se a dúvida está te corroendo, se o afastamento dela te abala mais do que você gostaria de admitir, então a pergunta mais honesta não é sobre ela, é sobre você. Você está realmente desistindo de uma mulher? Ou está tentando fugir da versão de si mesmo que esse relacionamento te obriga a encarar? Porque às vezes, o que mais incomoda não é a ausência dela, mas o espelho que ela representa. A mulher que hoje te confunde, que te desafia com silêncio ou indiferença, talvez esteja apenas revelando os pontos em que você ainda precisa crescer. Os traços reativos, a carência mal resolvida, a imaturidade que você acreditava já ter superado. E quando tudo isso vem à tona, desistir parece mais fácil. Mas será mesmo a saída? Ou apenas mais uma fuga disfarçada de decisão? O mundo está cheio de homens que não sabem ficar, que se retiram na primeira contradição, que preferem rotular uma mulher de complicada a encarar o próprio despreparo para lidar com o feminino. Mas o mundo não precisa de mais covardes emocionais. O mundo precisa, e as relações precisam, de homens que sabem sustentar presença, que não confundem amar com controlar, nem desistência com força. Homens que permanecem quando vale a pena, não por apego, mas por consciência do que sentem. Homens que sabem que amar não é andar sobre flores, mas atravessar espinhos sem perder a dignidade. Homens que, mesmo em meio à incerteza, ainda conseguem respeitar a própria essência. Porque o valor de um homem não se mede por quantas vezes ele foi amado, mas por quantas vezes ele foi íntegro, mesmo quando não era correspondido. Você não precisa de respostas imediatas, precisa de clareza. Precisa parar de agir como quem implora por migalhas e começar a se tratar como quem merece o melhor. Mesmo que ela não volte, você precisa seguir sendo inteiro. Precisa amar com presença, mas sem dependência. Precisa manter a sua essência, mesmo quando a ausência dela tenta te fazer duvidar de quem você é. Quando você chega nesse ponto, tudo muda, porque agora é você quem se reencontrou. E ninguém que se reencontra caminha para trás. O homem que se refaz, que se fortalece na dor e se posiciona com dignidade, é o tipo de homem que nunca se perde, nem por ela, nem por ninguém.